Quando você ouve falar de igreja escondida, você imagina uma igreja que não está em boa localização, não está na rua principal da cidade. Mas quando você fala uma igreja escondida em um país hostil à fé cristã, significa aquela igreja que funciona de forma secreta, escondida mesmo, porque senão as autoridades, o governo, prende essas pessoas. E é uma realidade difícil nesses países. Hoje aqui vou tratar dos cristãos iranianos. Os cristãos iranianos que têm que ter aí muito cuidado para se reunir em culto. Aqui, por exemplo, no Brasil, você ter uma igreja escondida, nesse entendimento de que a igreja fica numa rua não bem localizada, mas os membros daquela igreja levam visitantes lá tranquilamente. Os cultos, o pessoal canta alto, ergue a voz, sem nenhuma preocupação de que haverá polícia batendo a porta para prender as pessoas. E isso acontece no Irã. O site Portas Abertas colocou essa matéria e o tema está aí na tela. Como os cristãos iranianos driblam os espiões do governo. A igreja secreta tenta estar sempre um passo à frente da perseguição, cada vez mais sofisticada. E o relato aqui, a matéria, vai nos dizer que como é difícil, perigoso, mas os crentes lá não deixam de se reunir. Eles se esforçam para estar presente nas reuniões, louvando e adorando a Deus. Que coisa, né? Que nós aqui temos tanta facilidade que nem damos valor. Há pessoas que faltam o culto com maior facilidade, sem nenhum aperto no coração. Então vamos olhar para essa matéria que nos diz o seguinte: se as autoridades iranianas conseguem prender um cristão, elas querem descobrir redes cristãs inteiras. Ou seja, né, se eles pegam um cristão, eles querem prender os demais. Então eles querem saber aonde esses cristãos estão se reunindo. Qual é o lugar secreto que eles cultuam, estão ali para cultuar. A organização chamada Artigo 18, ela diz o seguinte: o serviço de inteligência ou a guarda revolucionária primeiro vasculham o computador de um cristão preso e outros dispositivos para descobrir com quais cristãos ele esteve em contato. E através, pega um celular, pega um computador, começa a descobrir outros e vão atrás destes. Os perseguidores também tentam obter os nomes dos cristãos de outra maneira. Às vezes acontece de cristãos desabarem quando são interrogados. Eles ali se acabam, entregam tudo. Durante os interrogatórios, suas famílias são ameaçadas, a menos que colaborem. Isso significa que precisam revelar informações sobre outros cristãos. E o governo também treina especificamente espiões para se infiltrarem nas igrejas domésticas. Eles fingem curiosidade e fazem perguntas sobre a fé cristã, o que lhes dá acesso às igrejas domésticas e permite que descubram quem está se reunindo. Então é complicado você confiar numa pessoa que diz que se converteu a Cristo Jesus, né? Porque você não sabe se ali é um espião, é um agente do governo disfarçado. Aqui na igreja chega visitante, a gente aperta a mão, a gente se aproxima,
né, a gente conversa, a gente tenta criar um vínculo, mas nesse contexto aqui você imagina o grau de desconfiança, né? A matéria ainda diz o seguinte: a constante ameaça de vigilância e espionagem coloca os cristãos em um dilema. Eles querem levar as pessoas a Jesus, mas ao mesmo tempo precisam proteger suas reuniões. É por isso que novos cristãos ou pessoas interessadas na fé geralmente não são convidados para a igreja doméstica imediatamente. Mas alguém se encontra com eles em um pequeno grupo, em um local público, né? Vai lá embaixo de uma árvore, vai ali em qualquer lugar, menos aonde os cristãos se reúnem, até ganhar confiança dessa pessoa e perceber realmente que essa pessoa é convertida e não um espião. Merdad é um nome fictício, um cristão iraniano. Ele explica que uma pessoa solteira, geralmente, é o primeiro ponto de contato para potenciais novos cristãos. Tem sentido solteiro porque, se for pego, não vai ter aquela pressão. Olha, vamos mexer com a sua família, vamos mexer com a sua esposa, com seus filhos. Né? Eles fazem essa pressão para o cristão entregar tudo. Então, Merdad diz o seguinte: tentamos não colocar em risco a vida de quem tem esposa e filhos. Ele explica que muitas reuniões e conversas são realizadas para verificar se a pessoa é realmente confiável. Só então ela é convidada para a igreja doméstica. É uma desconfiança total, né? Tudo isso para proteger os demais cristãos. A matéria ainda diz o seguinte: de qualquer forma, os cristãos dependem da orientação de Deus. Ele diz o seguinte: aconteceu várias vezes de detectarmos alguém que queria se infiltrar em nosso grupo, mas percebemos que a pessoa estava apenas repetindo frases que havia decorado e que não tinha um interesse verdadeiro. Deus nos guiou para que reconhecêssemos essas pessoas, diz o pastor lá, pastor Imam. E essa pressão constante vai gerando essa desconfiança, mas eles estão lá, firme e forte. O pastor ainda diz o seguinte: não é como em outros países, onde você pode cantar alto, levantar as mãos e se sentir livre. Vivemos com medo de baterem na porta, com medo de alguém ouvir. A regra mais importante: crie um plano de fuga para cada reunião. Toda vez que a campainha toca, as pessoas ficam alertas. Talvez seja apenas alguém da igreja doméstica que está atrasado. Mas os cristãos estão sempre prontos para fazer suas Bíblias e computadores desaparecerem rapidamente. Complicado, né? E, no entanto, os cristãos continuam se reunindo, buscando comunhão, porque sabem que precisam um dos outros. O Merdad ainda diz o seguinte: ver outros cristãos comparecer diante de Jesus com eles é como estar na prisão e de repente sentir o sol no rosto. Isso nos dá força e esperança. E nos lembra que não estamos sozinhos, mas que pertencemos ao corpo de Cristo. Que lindo testemunho e que grande lição. Lição para nós, que temos liberdade de ir à igreja e que por qualquer coisinha nós desistimos de ir à igreja. Ficamos aí até meses sem ir à igreja. Não tem pessoas assim? Não tem pessoas que lidam com a igreja desse jeito? Vai quando dá. Vai quando sente vontade. Desprezam. Desprezam a reunião, desprezam o culto, desprezam o estar junto. Que esta experiência, esta matéria aqui do Portas Abertas, falando dos cristãos, a igreja secreta no Irã,
venha nos servir de lição. Precisamos despertar, precisamos acordar, precisamos ter compromisso espiritual, precisamos viver a nossa fé e não só falar da nossa fé. Precisamos viver, praticar. Que Deus abençoe os nossos irmãos lá no Irã, que sejam fortes, que Deus proteja e que a igreja venha a crescer a cada dia para a glória do Senhor.